Ele é considerado um dos sujeitos mais inovadores do Brasil. Matemático aplicado pelo IME, é PhD e pós-doutor. Especializado em hardware e robótica, é um dos fundadores do Garoa Hackerspace, o primeiro hackerspace do Brasil. É também sócio do grupo WeMind de tecnologia e um dos criadores do primeiro blockchain feito do zero no Brasil. Conosco, doutor Eduardo Oda. Doutor Oda, obrigado por estar conosco, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com você nesse lugar maravilhoso aí para bater um papo. Bonito mesmo, né? Muito gostoso. Então, há muita gente dizendo que existe uma revolução digital em acontecimento. Você acredita que os idosos fazem parte delas ou, na verdade, eles são excluídos da mesma? Eu acho que tem uma dificuldade para os idosos se inserirem nessa revolução, mas claramente eles foram a base para a gente construir esse mundo que a gente vive hoje. Em que sentido? Eles que moldaram o nosso conhecimento, né, educaram a gente e ajudaram a construir as tecnologias que hoje suportam essas coisas que a gente vê hoje, que elas não surgiram do nada, elas surgiram de bases que foram construídas pelos nossos avós, nossos pais, nossos bisavós. Perfeito. Qual é a importância dessas iniciativas que a gente viu no começo do programa para a inclusão efetiva desses idosos? Olha, além de dar o espaço que eles merecem, né, nesse contexto, eu acho que a gente podia... É fácil de você olhar lá quando a pessoa começa a envelhecer, que tem três facetas ali, né? A faceta mais ligada ao físico, à força, à disposição, né? As famosas dores no joelho. Tem uma faceta ligada realmente à velocidade, assim, à facilidade de aprender coisas novas, a vontade de aprender coisas novas, né? A velocidade ali do raciocínio e tal. Essas coisas elas começam a ficar ali um pouquinho comprometidas, né, com a idade. E essas são questões de caráter biológico, a gente pode assim desacelerá-las um pouco, mas você não vai lutar contra isso indefinidamente. Agora tem um outro ponto que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, que é o envelhecimento emocional, né? E esse envelhecimento ele vem muitas vezes agravado pelas outras coisas. Então, atividades que você estava acostumado a fazer, a sua participação em outros grupos, em atividades com a própria família, um passeio no parque, coisas assim, elas acabam ficando mais difíceis, né? Depois de quando o seu corpo já não está mais lá no seu auge físico, né? E assim, eu acho que a tecnologia ela pode ser muito boa para evitar, né, ou para desacelerar o envelhecimento emocional. Na medida em que ele traz o idoso para um ambiente em que as pessoas estão mais ligadas por interesses e menos por faixa etária, classe social e outras questões como essa. Então, tem uma relevância muito forte para mitigar, né, esse envelhecimento emocional. Fantástico isso que você disse. Eu acho que é uma faceta pouco discutida, né? Isso é uma grande verdade. Na maior parte desses grupos de discussão e outras formas de participação online, a faixa etária ela entra, mas acho que de maneira muito mais indireta do que nas outras instâncias em que a vida prática se consuma. Então, acho que faz muito sentido. Mas aí surge uma dúvida para mim bem prática. Na sua opinião, a coisa funciona melhor quando ela é tocada do ponto de vista desse usuário da tecnologia pelo computador ou, por exemplo, por um smartphone ou tablet? Olha, são ferramentas complementares, né? E elas têm assim, as suas facilidades e as suas... Do ponto de vista do idoso, assim, qual que é melhor? Olha, eu diria o seguinte, é melhor alguma coisa que você vai lá e toca com o dedo. Isso é uma ação muito mais instintiva, você já está treinado a chamar o elevador, né? Perfeito, a tocar as coisas por aí. Enquanto que no computador, principalmente no desktop, bom, minha experiência, inclusive, pela minha experiência, assim, eu acho que fica pior no laptop, né, nos notebooks, é usar o mouse, né? Então aquele mouse, usar na tela, mexer naquele negocinho, ou mesmo no mouse, aquilo exige um treino motor que hoje as crianças começam ali desde pequenininha. Bom, eu já comecei numa idade que estava fácil ali de treinar isso ainda, né? Mas
quanto mais, assim, para o idoso, acho que essa coisa do uso do mouse é complicada. E o celular ou mesmo o tablet é um negócio mais instintivo, muito mais fácil, né? Bem notado. Então, essa evolução das interfaces de usuário, da UX, ela acaba indo na direção das necessidades e aspirações dos idosos? Você diria que existe uma convergência de tecnologias? Eu acho que, por um lado, sim, existe uma possibilidade, né, de atender, trazer uma experiência, né, boa para o idoso com as novas tecnologias. Por outro, infelizmente, nem sempre eles são considerados na hora de desenvolver um novo aplicativo, um novo sistema. Então, são sistemas que coisas bobas, como o tamanho da fonte, ou a própria organização, a quantidade de informação, né? Uma coisa é uma quantidade de informação que você põe lá num jogo focado num adolescente, outra coisa é a quantidade de informação que você coloca numa tela que é voltada a um idoso, né? Ainda mais um idoso que não está tão acostumado com o uso desses dispositivos. Perfeito. E como você vê o mercado para inovação voltada a idosos do ponto de vista digital? Olha, eu acho que é um mercado que ele tem uma vida, né? As gerações que vão chegando, elas vão estar cada vez mais aptas a usar essas tecnologias, mas a gente tem agora essa transição, que por um lado você pode olhar e parecer uma coisa, então é um investimento que seria temporário, mas se a gente pensar ali na expectativa de vida hoje, né, de uma pessoa de 60 anos, né, é viver pelo menos mais uns 23 anos ali, né? A expectativa de vida hoje é viver mais 23 anos, ou seja, você poderia investir num público que tem ali, ele pode ser seu potencial cliente por mais uns 23 anos, ou seja, acho que faz sentido sim um investimento focado nesse público. E do ponto de vista educacional, você é favorável a escolas e, enfim, outras iniciativas gratuitas para a formação digital de idosos, ou você acha que tem pouco efeito, dadas as características intrínsecas ou eventualmente o próprio interesse, sobretudo para idosos mais velhos? Como você vê isso? Eu acho maravilhosas essas iniciativas, como a gente viu ali. Eu também. Assim, acho super bacana. E eu acho que elas vêm preencher, né, um espaço que, né, os mais jovens deixam, né? Que é o da paciência, né? É o espaço da gente de ter a paciência de ensinar e transmitir esse conhecimento. E muitas vezes a tecnologia ela vem junto com algum mistério, né? Uma insegurança, parece que você vai quebrar aquilo, é uma grande mágica, isso você não pode lá. Então, eu acho que essas iniciativas são boas para ajudar a vencer essas barreiras, para introduzir. Mas, por outro lado, eu acho que tem que chegar até ali, né? Ela tem que dar autonomia para o idoso passar a fazer um uso e explorar mais outras tecnologias, né? Então, você vai lá, aprende o básico e depois tem que dar uma autonomia para explorar, porque o espectro, né, de opções é muito amplo. Você acha que os idosos têm muito mais chance de caírem em golpes digitais, sobretudo os novos golpes digitais, ou já está bem disseminada a prática de desconfiar daquela promessa de 8 milhões de dólares e coisas do gênero? Do príncipe de algum lugar, né? Isso, essa mesmo. Não, eu acho que eles precisam, a gente precisa sim orientar eles, né, mas isso eu acho que para todo mundo, né? Então quem trabalha com segurança vai repetir o mantra de que a vulnerabilidade está no usuário, está na educação do usuário. Então não adianta você fazer um sistema super seguro se se o usuário coloca uma senha ruim. Aí vão criando outros métodos, exige uma senha super difícil, depois você esquece, aí você anota a senha no papel e é outra vulnerabilidade e tal. Então, acho que no geral, os usuários de tecnologia eles precisam ser treinados, educados, né? E isso, em particular, os idosos também é verdade, até porque como eles estão chegando agora, golpes que, né, tipo, esses golpes que a gente já viu, né, os jovens já viram, já aprenderam eles ainda não tomaram contato, então eles podem sim ser vítimas de golpes velhos, no fundo. Perfeito. Você acha que essa deveria ser uma pauta assim, primária nos cursos de educação digital de idosos? Ou você acha que existe uma dificuldade muito grande ainda de lidar com os aspectos mais básicos da tecnologia, de modo que essa pauta deva entrar na fila um pouco mais atrás? Eu acho que ela deve entrar mais atrás. Tá. Eu acho que a gente deve dar uma orientação que tire o idoso do risco. Por exemplo, não vai transferir dinheiro, não vai passar sua senha, coisas básicas.
mas tem que tomar um cuidado para não trazer mais receio do uso da tecnologia. Então, se essa pauta ela entra muito fortemente, aí o idoso ele já está lá com medo. Trava, né? Ele trava, ele fala, puxa, e agora? Será que agora eu vou, não vou, melhor ficar longe, porque podem me roubar 8 milhões de reais. Que eu não tenho. Não, muito legal. Do ponto de vista econômico, você acha que os idosos ainda têm dificuldade de acessar a tecnologia do ponto de vista de aquisição de equipamentos, manutenção de um provedor de internet e por aí vai? Ou você acha que isso já entrou no rol das prioridades básicas e de alguma maneira já houve uma queda de preço suficiente para os serviços e para os gadgets a ponto de isso ser verdadeiramente universal? Como você entende esse aspecto? Eu não diria que é verdadeiramente universal, eu gostaria que fosse, mas eu acho que a gente não está tão longe disso. A gente tem que entender que o contexto brasileiro é muito complicado, então tem gente que conta lá as moedas, né? Então um celular, hoje, um smartphone adequado para o uso, ele vai custar ali vai começar nos 200 a 300 reais, ali, alguma coisa que realmente dá para você usar tranquilo, né? Isso pode ser ainda um dinheiro, uma quantidade substancial de dinheiro para muitas pessoas, né? Infelizmente. E, por outro lado, como o consumo desses aparelhos, né, já é longo, já faz anos que a gente está consumindo esses aparelhos e renovando, e os jovens têm essa ansiedade por trocar de equipamentos, né? Então, acho que vai ficando cada vez mais fácil, pelo menos um aparelho de segunda mão ali chegar quase universalmente para qualquer um, né? Legal. É isso aí. Muito legal. Muito obrigado aí pela sua participação. Foi um prazer, sacadas fantásticas. E é isso aí. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado também. Até semana que vem, em que mais pessoas que estão causando em São Paulo estarão conosco. Até lá.